Olá, alunos e alunas da Escola Ângela Teixeira, do primeiro EJA. Meu nome é Álvaro, sou professor de Sociologia de vocês. E hoje eu vim aqui fazer esse vídeo, vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu sei que a maioria das vezes as pessoas estão cansadas de assistir coisas que são muito longas, no sentido de falar um pouco sobre o que eu desenvolvi nesse patch aqui, adaptativo que eu fiz para vocês, e do porquê da escolha disso, que é um patch que sai diferente daquele patch que é oferecido pelo Estado de Minas Gerais. Eu tenho certas discordâncias com a forma como foi feito o patch do Estado de Minas Gerais. Eu acho que através daquele patch, a aprendizagem de sociologia ela fica extremamente comprometida. Então a minha ideia aqui é passar um conteúdo mais introdutório, principalmente para vocês que estão chegando agora, né, estão voltando a estudar. E aí sempre surge aquela pergunta, o que é sociologia, o que fazer com sociologia, né? A que serve a sociologia? E aí a minha ideia aqui era desenvolver um pouco disso com vocês, né? Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível falando sobre a primeira semana e a segunda. Vou apresentar uma resolução, né, dos exercícios que estão aqui para poder ajudar vocês aí, que vocês possam ter a melhor forma de desenvolver esse patch, certo? Então vamos por partes, né? Bom, nesse primeiro momento eu falo para vocês o que é a sociologia, que ela é esse campo científico que visa, né, pelo próprio nome, estudar a sociedade, compreender a sociedade, as relações sociais, as instituições sociais. Eu mostro para vocês os clássicos da sociologia, né, que são autores extremamente importantes para a gente entender a formação da sociologia. Marx, Durkheim e Weber, né, são autores extremamente importantes. Caso você queira aí ampliar o seu conhecimento da sociologia, você deve passar por esses autores, que eles são os autores introdutórios na sociologia. Depois eu venho e faço uma discussão sobre a questão da imaginação sociológica e do porquê a sociologia, apesar dela pensar a sociedade, ela pensa de uma maneira diferente do que as pessoas comuns pensam, certo? A sociologia, por ser uma ciência, ela possui métodos de investigação, e por ela possuir métodos de investigação, ela vai trazer uma forma de ver a sociedade de uma complexidade muito maior do que aquilo que a gente enxerga dentro das nossas relações cotidianas. Muitas das vezes a gente não se pergunta como aquilo acontece, por que aquilo acontece, mas se eu perguntar a você sobre algum aspecto da sociedade, você vai conseguir emitir uma opinião sobre aquilo. Uma opinião, ela não é um conhecimento validado na realidade. Um conhecimento, para ser validado na realidade, é necessário que tenha um desenvolvimento teórico daquilo ali. E é isso que a sociologia vai fazer. E aí eu cito o exemplo para vocês da imaginação sociológica, né, que é esse imaginar a sociedade, perceber a sociedade dentro do campo da sociologia. Eu coloco o exemplo de um autor chamado Anthony Giddens, né, que ele vai falar sobre a xícara de café. Muitas das vezes a xícara de café para a gente ela é somente um líquido ali que você ingere cotidianamente, né, para aumentar seu estímulo e assim por diante. Mas atrás de uma xícara de café escondem-se inúmeras relações, dentre elas, né, existem fatores econômicos. São quais esses fatores econômicos, né? Onde esse café é colhido, quem colhe esse café, qual é a situação de trabalho dessas pessoas. Ele é uma droga socialmente aceita, né? Ou seja, o café ele é uma droga. A definição de droga, ela é tudo aquilo que causa algum tipo de modificação no seu corpo. Tem drogas que são socialmente aceitas e tem drogas que não são socialmente aceitas. O café ele tem um sentido simbólico, né? Ou seja, você pode chamar a pessoa para tomar um cafezinho, para conversar, para reavaliar a amizade, para marcar reunião de negócio, e ele também é um produto global, né? Ele é vendido no mundo inteiro e as relações que se fazem à frente do café, ele é diferente no mundo inteiro. Então isso é extremamente interessante, que mostra como a imaginação sociológica, ela olha para a sociedade e olha dentro de um aspecto que parece muito simples, que é tomar uma xícara de café, e olha para ele dentro de uma maneira muito mais complexa do que ele entende, certo? Então vamos lá, atividades. Assinar a alternativa correta, considerando o tema debatido nessa primeira parte. A sociologia não é uma ciência. Falso, a sociologia ela é uma ciência. A sociologia se propõe a calcular efeitos econômicos na sociedade. Isso quem faz é a economia, né? As ciências econômicas. Os clássicos da sociologia são Marx, Durkheim e Weber. Certíssimo. O pensar sociológico é feito por qualquer pessoa. Não há necessidade de estudar a disciplina. Falso. É necessário que você tenha conhecimento da disciplina. A sociologia pouco mudou com o passar do tempo. Falso também. A sociologia ela precisa mudar com o passar do tempo, porque a sociedade ela muda, ela se transforma constantemente.
Questão de número 2, é hora de você exercer a sua imaginação sociológica. Escolha algo, seguindo um exemplo que eu dei da xícara de café, e tente, né, ir além da simplicidade cotidiana e entender a complexidade que se envolve, certo? Então, a ideia aqui é que você pegue algo do seu cotidiano, tipo, meu trabalho, né? Qual o sentido do meu trabalho? Há um sentido do meu trabalho? O sentido do meu trabalho é somente ganhar um salário? E por que é somente ganhar um salário? Porque eu preciso sobreviver, mas por que eu preciso sobreviver e para que eu sobreviva eu preciso ganhar dinheiro, certo? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês desenvolvam aqui, certo? Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro. Qualquer coisa vocês me procurem. Semana 2, ação e estrutura, afinal, quem controla quem? O indivíduo ou a sociedade? Esse é um tema debatido muito amplamente na sociologia, né? Que muitos autores vão pegar a sociologia e vão dizer que a sociologia deve explicar a ação dos indivíduos em sociedade, e outros autores vão dizer que pouco importa o indivíduo agir em sociedade, sendo que o que importa para a sociologia é olhar para o funcionamento das instituições sociais, certo? Então aqui eu coloco um debate muito amplo, né, entre autores da sociologia, cada um colocando a sua visão sobre o que seria essa estrutura social, o que seria a ação social e o que seria o conjunto de ambas, né? Em Marx nós temos essa noção de estrutura social, né, e como que ela se dá na questão da luta de classe, mas isso é algo que eu pretendo desenvolver no momento posterior. Durkheim é um autor extremamente estruturalista, que a gente chama, né, ligado à estrutura. Ele é um autor que ele vai dizer que a sociologia ela deve exclusivamente se importar com o funcionamento da sociedade, sendo que os indivíduos, né, ou o individual, pouco interessa a sociologia. Eu costumo dizer que para Durkheim a pessoa em si ela não importa, o que importa são um conjunto de pessoas, né? A noção de ação em Weber, né? Weber é um autor que vai tentar em certa medida entender aí como os indivíduos agem, para o que os indivíduos agem, e aí depois a gente pode chegar numa concepção mais avançada disso em outros momentos. E aqui eu trago autores mais contemporâneos da sociologia, que é o Bourdieu, o Norbert Elias, o Anthony Giddens, que vão olhar para essa noção de ação e estrutura não como separadas. Eles vão dizer que a sociedade ela funciona tanto em sentido estrutural como em sentido do agir. Então os indivíduos agem sobre a sociedade, impelidos por aquela estrutura social, e eles modificam aquela estrutura social, certo? Pensem comigo, nós vivemos hoje uma sociedade que ela ainda é bastante racista, mas talvez ela seja menos racista que na década de 20, pensando, por exemplo, no exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na década de 20, 30, né, pessoas negras tinham locais para sentar no ônibus, tinham locais para sentar na praça, tinha escolas destinadas às pessoas negras, e foram o agir dessas pessoas que mudaram aquela estrutura social dos Estados Unidos naquele momento, certo? Atividades. Na sua concepção, quanto de você é influenciado pela sociedade em que vive e como seu comportamento influencia a sociedade? E aí é com você, né? Que a ideia é que você desenvolva isso, né? Todos nós somos altamente influenciados pela sociedade e todos nós também somos influentes na sociedade. Nós influenciamos a nosso conjunto ali, mesmo que esse conjunto muitas das vezes a gente olhe para ele como se ele fosse pequeno. De acordo com o que foi debatido nessa semana, marque V ou F, né? Letra A. O conceito de ação diz respeito ao agir individual, ao agenciamento ou à capacidade de agir do indivíduo em sociedade. Verdadeiro. O conceito de estrutura diz respeito a como o indivíduo estrutura a sociedade, ou seja, a estrutura é meramente reflexo do comportamento do indivíduo, sendo ela determinada por este. Falso, a estrutura não é meramente um reflexo do comportamento do indivíduo, ela é um reflexo do comportamento dos indivíduos, esses indivíduos que constroem a sociedade, esses indivíduos que montam a sociedade, e a sociedade ela começa a agir de acordo com aquilo que os indivíduos coletivos pensam e agem na sociedade. Giddens chama de estruturação a relação do indivíduo com a sociedade, que ocorre dentro de um espaço-tempo, onde os indivíduos dotados de estruturas inconscientes, né, que é o agir, relacionam-se com as atividades rotineiras, que são as estruturas, e formam o que o autor define como uma consciência prática. Isso é verdadeiro também, está no texto de vocês, referência. Podemos considerar Durkheim como um autor estruturalista. Sim, Durkheim é um autor focado na estrutura social. Podemos considerar Weber como um autor estruturalista. Falso, né? Weber não é um autor estruturalista. Weber é um autor que está muito mais preocupado com a ação do que com a estrutura, certo?
Eu espero que tenha ficado claro, né? Deu 9 minutos, não tem como ser menor do que isso. Eu espero que possa ajudar vocês. Forte abraço e até os próximos, né? Semana que vem eu divulgo aí da semana 3 e semana 4 para auxiliá-los.